Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar de um assunto muito sério, que é a segregação racial. Você sabe o que é segregação? Segregação é a mesma coisa que separar, isolar ou afastar. Então segregação racial significa excluir indivíduos da sociedade por causa da sua raça. Para entender melhor como isso acontece no Brasil, precisamos voltar para o período colonial, quando os portugueses trouxeram povos africanos para trabalhar em um regime de escravidão no Brasil. Mas você sabe o que é escravidão? Um escravo é uma pessoa que é uma propriedade privada de outra pessoa, ou seja, como um objeto. Quem a comprava passava a ser o seu dono. O escravo não podia circular livremente e não tinha sua vontade respeitada, e não podia participar da política. Na segunda metade do século XIX, o Império do Brasil era um dos únicos países do mundo que ainda mantinha o regime escravista. Porém, devido à organização dos movimentos anti-escravistas somados com a pressão dos países europeus, que defendiam os ideais de liberdade, o nosso país passou a adotar uma abolição gradual, que se concretizou com a publicação da Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Apesar da Lei Áurea ser considerada um avanço, ela não garantiu nenhum tipo de indenização e nem foi criada nenhuma política de inserção dos negros na sociedade. De maneira geral, os negros continuaram marginalizados no século XX, sendo impedidos de participar da política de maneira plena. A minoria branca que estava no poder tentava seguir os padrões europeus de sociedade, cultivando a repulsa pelas tradições do povo negro. A capoeira, por exemplo, era proibida no começo do século. Até mesmo uma tentativa de embranquecimento da sociedade ocorreu durante a Primeira República, quando a elite política passou a incentivar enormemente a vinda de imigrantes europeus para trabalhar em nossas terras. No século XX, também ocorreu o processo de expulsão da população mais pobre do centro das grandes cidades. Essas pessoas, de maioria negra, acabaram indo para as periferias das cidades e formando as favelas. Hoje em dia, existem diversas políticas públicas que tentam diminuir a segregação do negro no Brasil, como a lei de cotas, mas infelizmente a desigualdade entre o branco e os negros ainda continua e é refletida em diversos âmbitos. Todo esse processo excludente fez com que os negros fossem ainda mais marginalizados. Porém, a cultura afro-brasileira resistiu e não pode ser apagada da nossa história, sendo parte de nosso cotidiano até os dias atuais. Hoje nós aprendemos que para entender a segregação racial temos que voltar lá no passado, na época da colonização, quando foi sancionada a Lei Áurea sem qualquer tipo de indenização para os ex-escravos, e que isso impactou diretamente na perpetuação do racismo no século XX. E que mesmo com muitas vitórias, hoje ainda vivemos reflexos da segregação, como a existência de favelas, divisão de território, preconceito e a exclusão. E o desafio de hoje é: crie uma lei ou política que você faria para diminuir as desigualdades raciais. Você pode postar nas redes sociais usando as hashtags GeoEmCasa e hashtag IstEmCasa. E também nos envie por e-mail pelo muralinterativo6a9@gmail.com. Queremos muito saber das ideias de vocês. Um abraço à distância!